Opa, hoje a gente está aqui no podcast Pode Criar e a gente vai estar contando sobre 6 curiosidades e coisas interessantes sobre o design. É, a gente vai estar falando desde sobre como surgiu algumas coisas do design e até mesmo o significado de algumas outras coisas. Não é mesmo isso, Gabriel? Pode cortar? Então, uma coisa desde o início. O meu nome não é Gabriel. Não. Meu nome é Giovanni. Eu sempre corrigia e ninguém me ouvia. Corta. Desculpa, eu confundi. Não, de boa. Só cuidado pra não bater o joelho na mesa, que daí Ah, o som vai ficar digitado. ok. Dei atenção, gravando. Opa, tudo bom? A gente vai estar contando para vocês sobre 6 curiosidades e coisas, fatos curiosos sobre o design. A gente está no podcast Pode Criar e, bom, vamos começar contando pra gente por que não dá para viver sem design. Não é isso mesmo, Giovanni? Isso. Desde a sua risada. Tá, perdi. Ah, tá. Desde a sua risada até o lugar que você está agora, é tudo design. Construção, a cadeira que você está sentado agora. Construções, logotipos, tudo é design. E é uma loucura pensar nisso, né? Bom, além disso, você sabia por que os letreiros das saídas de emergência são verdes? Na verdade, isso é uma resposta bem simples, sabia? Tipo, não é comum você estar numa cidade toda cinza e ver uma coisa verde, né? Você só vê isso hoje em dia numa floresta ou no máximo num bosque. Então, além do motivo para chamar a atenção, que a gente usa o verde, naquelas plaquinhas, sabe, de saída mesmo, outro motivo disso também é porque ele faz aversão ao vermelho, e o vermelho a gente entende como perigo. Além desse significado que o vermelho tem sobre o perigo, uma outra coisa interessante, Giovanni, é que, tipo, quando você trabalha com cores, a gente, tipo, consegue estimular umas partes psicológicas da pessoa. Tipo, imagina, todo mundo conhece os arcos dourados, né? E você já deve ter ouvido por aí falar que o amarelo é a cor da fome. Tanto quanto, tipo, um advogado vai estar usando o preto, porque o preto ele passa segurança e seriedade, né? E também uma outra cor também, o verde, além dele passar segurança, naturalidade, ele também transmite saúde. Então é por isso que o verde ele está na saída de emergência e também pelo fato de ele não ser uma cor tão comum de você ver numa construção, num prédio. Porque dentro do ambiente você só vai ver um vaso com uma planta verde e a própria placa verde. É por isso. E faz a versão ao vermelho. E tem, tipo, uma coisa que eu queria saber. Você sabe me dizer qual que é a fonte mais famosa do mundo? A fonte mais famosa do mundo, a fonte Helvetica, surgiu em 1957 por Max Me e Giger e Edward Hoffman. E, curiosamente, o nome original era tanto um grotesco e desanimador. Era Arcitex Grostex. Nossa, é um nome estranho É mesmo. muito estranho. Eu vim aqui ver. Só apertaram assim, um teclado para ver o que dava. Por ser uma fonte extremamente limpa, básica, bem antiga, foi muito usada no mundo todo, primeiramente por publicidade. E depois de adotada para marcas, basicamente todo mundo, uma vez na vida, já usou essa fonte. Muitas marcas utilizam sua própria tipografia, tipo Lufthansa, não sei, Acho que é Lufthansa, né? Lufthansa, Aham. BMW, Nestlé, Panasonic, McDonald's, várias marcas. Sim. Tanto de jogos, livros. Todas essas marcas são com a mesma fonte, então. Isso, Legal. mesma fonte. Da próxima vez que você vê essas marcas, repara que na semelhança. Parece simples, né? Mas é único. Legal. E tem algum presente alienígena que existe na arte fora do planeta? Então, cara, é uma coisa curiosa. Sabia que lá, há muitos anos atrás, o quarto homem a pisar na Lua, na missão Apollo 12, ele levou um quadro de pintura
um tripé daqueles de pintar, tinta e pincel. E o cara simplesmente pegou um quadro, colocou aquilo lá tudo e fez uma pintura na Lua. E ainda expôs aquilo para uma câmera que estava na Terra. Então, sim, existe um presente alienígena. Esse quadro está lá na Lua até hoje. Assim, não se sabe se ele está em algum canto escondido, se ele foi para o espaço, ou se alguém foi lá e um alienígena e sequestrou aquilo. E é a Mona Lisa de algum planeta por aí. Mas tem a primeira pintura na Lua foi na missão Apollo 12, pelo qual também pisar lá. Legal, né? Muito bom. E, bom, uma coisa que é curiosa também é de um empreendedor nato. Você sabe qual que foi a primeira agência de design do mundo? Difícil pensar nisso. Bom, eu agradeço muito por ser um artista do século XXI, porque, olha, as coisas não eram fáceis. Desde conseguir as tintas, até pintar, porque, né, você tinha que moer as coisas para conseguir a tinta. Dá para imaginar? Hoje conseguimos pigmentos artificiais. No mercadinho da esquina você consegue pegar. Mas antigamente era tudo na base da caça e na mineração. Rolava até tinta radioativa. Mas chegando mais recentemente, aprendemos a fazer designs em chapas de madeira ou também com máquinas fotocomposições. As fotos eram tiradas, tinham até reveladas. E a história que a gente já conhece, né? O trabalho era difícil. Agora imagine a dor de cabeça para revisar um anúncio que demorou 4 meses para ficar pronto. A vida do vovô não foi fácil. Como já sabemos bastante, tinha que ter um belo espaço para guardar tudo, desde as engenhocas até os papéis de rolos de filme. Bom, legal, né? E agora, tipo, você sabe como que surgiu a primeira agência de design do mundo? Não foi Por isso? acaso? Bom, mas não se preocupe, eu vou te Foi contar. capaz. Essa primeira agência de design, ela surgiu lá nos Estados Unidos. Tipo, a gente não sabe, né, se surgiu uma outra lá, algum artista das pedras, eu vou fazer um empreendedorismo de artes rupestres, né? Mas um cara lá nos Estados Unidos, em 1902, o Franklin Simon, que é o nome dele, ele resolveu vender a arte da propaganda. O cara foi simplesmente um gênio. Ele começou a fazer propaganda de várias empresas grandes, tipo Ford, bom, várias empresas dessa época, Heinz também. A Heinz surgiu um pouco mais tarde, na verdade, mas o interessante é que esse cara, ele foi o precursor até mesmo da propaganda de algumas ideologias, né, que surgiram um pouco mais tarde, depois de 30 anos, né? Lá por 1940, nessa época, esse cara foi um dos principais idealizadores. Inclusive, o Franklin Simon, ele ajudou o Hugo Boss. E o Hugo Boss, como muitos devem saber, ele foi o cara que fez os uniformes da Segunda Guerra, né? Pro lado inimigo. Mas o que é interessante é que essa agência, ela ainda existe, ela foi segmentada em 5 ramos, não é a mesma empresa. Mas sim, a primeira agência de design do mundo, hoje é 2023, ela já tem 125 anos. Não, 121 anos. Interessante, Bastante. né? É bastante tempo. Bom, eu acho que a gente já falou, né, todos os 6 tópicos. E essas são todas as curiosidades que a gente tinha para apresentar hoje. Eu acho que você curtiu a informação que a gente passou hoje, né? Sim, foi bastante coisa. Bom, obrigado, Giovanni, por todas as informações, né, que você trouxe pra gente hoje. Eu também agradeço por suas informações. Mas eu acho que a gente tem que agradecer, né, quem estava assistindo e dar um descanso para eles da gente, né? Que já deu a nossa hora. Então, acho que a gente vai ficando por aqui hoje, né? Vamos. E, bom, a gente aqui no podcast Pode Criar, a gente vai ter mais alguns conteúdos, a gente tem uma entrevista até com uma pessoa que trabalha com teatro e mais uma apresentação sobre a história do nosso outro apresentador que hoje não pôde estar aqui, que é o Ronaldo, a história dele, como funciona tudo na vida dele de ator. Mas, bom, Giovanni, então eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje. É isso. Obrigado. Obrigado.